Oi, de volta. Então, agora, aproveitando o portal 333, do dia 12 de 12 de 2019, que é uma possibilidade da gente integrar as nossas polaridades, se conectar mais com a gente mesmo e poder deixar para trás padrões, crenças limitantes, tudo aquilo que pra gente já não serve mais, como a mudança vai ser facilitada pelas energias, né, que o cosmos está mandando, e como tudo na gente tá também já se transformando um pouquinho junto com a Terra, junto com o universo e a consciência das pessoas. Eu resolvi e eu senti a necessidade aqui no meu coração de começar a trabalhar essa parte junto, né? Além da medicina tradicional, da alopatia, dos remédios, eles têm uma função muito importante no corpo, porque a matéria densa adoece, não é só o espírito, não é só a mente, os pensamentos, tudo isso afeta a matéria, e a alopatia é importantíssima, e eu faço uso demais e agradeço quanto a medicina evoluiu, né, por causa disso. Mas aqui dentro a gente percebe o quanto ainda há a necessidade de trabalhar também essa outra parte do ser humano, né? Então eu resolvi fazer uma captação coletiva de sentir, não só em mim, porque como nós somos todos um só, a gente não tem diferença entre o que acontece comigo do que acontece com quem está do outro lado do mundo. Podem ser questões diferentes, mas pra gente no fim aprender a mesma coisa, que tá todo mundo aqui nessa terra aprendendo, né? Então eu vou me conectar, e quando a gente faz a leitura, né, a gente intui e sente as questões que ficam no campo, né, energeticamente, as informações vêm e eu consigo dar voz para isso, eu vou falar como se eu tivesse sendo aquela energia contrária ou aquela energia que está desequilibrada, entre aspas, e seja do lado yang, né, do lado da energia mais ativa, ou do lado yin, que é a parte mais do feminino, que se recolhe, se retrai, e a gente vai tentar harmonizar esses dois lados que temos todos nós, né, o masculino e o feminino dentro da gente, e que nesse desequilíbrio acaba levando a gente a funcionar de um jeito às vezes não tão organizado e bom, né? E a gente começa a se atrapalhar porque começa a dar muita curto-circuito entre essas monte de vozezinhas que a gente tem, que a gente no alinhamento energético chama de corpos energéticos, que ficam essas vozezinhas, os pequenos eus dentro da gente, tipo, ah, mas e o fulano vai pensar isso de mim? Ah, não tem quem vai perceber que eu tô querendo fazer tal coisa. Ah, mas tal coisa não vai dar certo. Ah, mas pode ser que vai faltar dinheiro, mas pode ser que minha família não vai aprovar. E aí começa esse mundo, e isso adoece a gente, entende? Então, eu vou me concentrar aqui um pouquinho, e às vezes eu vou fechar o olho, não tem nada de espiritual, nada, é só uma questão de concentração mesmo, tá? Quando a gente se conecta com o destino, com o caminho que nós, todos irmãos, irmãs, e inclusive a própria Gaia, a Terra, tem pela frente, é uma coisa tão bonita que emociona, dá vontade de chorar. É como se eu visse um horizonte, mas com tanta luz, e uma luz vertical assim grande que vai para cima e para baixo, e muita força, né? Então o ponto final, né, que eu estava falando que a gente tem em comum, né, a gente, um ser humano, e a Terra, é evoluir e se conectar
com algo maior e com a gente mesmo, com a própria terra e com uns com os outros. E essa conexão, essa coisa grande, bonita e forte que vem lá na frente, eu nem sei quando a gente vai chegar nisso, é muito forte, muito bom e intenso. Nesse caminho todo, o que dá para perceber é que vem uma ânsia e um desespero de achar que aquele é o caminho certo, parece, sabe? E que tem que ser desse jeito, ou que tem que ser assim, que o outro não tá certo, que aquele caminho vai dar errado, que existe uma forma, um método e que as coisas têm que se encaixar ali, sabe? É como se ficasse um corredor estreito, fino assim. E essa ânsia de fazer dá uma certa raiva, assim. A raiva é um sentimento que deixa a gente cheio de energia mesmo, de força, de realização, né? De ir para frente e de brigar, porque é como se fosse realmente um ideal, assim, né? Parece que o meu é o melhor, é como se fosse defender uma bandeira, sabe? Tem que ser assim, é esse o caminho, é isso, né? E parece que é aquilo que vai chegar no destino que a gente, como humanidade, tá querendo chegar. E o meu é que tá certo, tem que excluir os outros, tem que ficar sozinho, assim, é tão escuro, assim, de abandonar o resto e largar tudo, e tem que ser assim, tem que ser assado do meu jeito. E isso é uma parte, né, que quer levar a gente para lá, só que tá um pouquinho desequilibrado, porque a gente tem que usar toda essa energia realizadora, toda essa força do Yang, mas de uma forma um pouquinho mais equilibrada, né? Porque não tem que ser daquele jeito, não tem que ser só um jeito. Cada um tem o seu caminho, o seu tempo, e não tem que ser tão pesado, principalmente, né? Do outro lado, quando a gente pensa que parece que está tão longe e tão distante e é tão cansativo e fica meio que patinando ou nadando assim e não sai do lugar porque parece que o pouquinho que a gente avança ainda não traz a mudança que a gente quer e vai ficando desanimado, triste, tem vontade de se recolher e desistir de tudo. Esse lado do feminino acaba deixando a gente um pouquinho mais triste mesmo, né? A tristeza não é uma doença, como as pessoas pensam, imaginam, né? Que quem tem depressão, quem tem tristeza tem depressão. É normal ficar triste, todo mundo tem episódios ou tem dias de tristeza. Só que quando essa tristeza paralisa ou desmotiva desse jeito e dá essa impressão de que a gente fica sozinho e isolado, isso é muito ruim, porque aquele objetivo lá na frente, aquilo lá longe que a gente sabe que pode alcançar, parece que tá longe, parece que o ar falta, parece que tudo tá tão denso e parece que a gente tá num pântano assim, sem conseguir sair do lugar. Então esse momento é um momento que a gente pode usar essa lentidão, na verdade, para olhar para dentro, para a gente conseguir voltar a se conectar com o que realmente é essencial, com o que realmente é o principal, porque é isso que vai nortear o caminho. Porque às vezes é o fazer por fazer, ou fazer pelo outro, que faz com que a gente canse e fique patinando e não sai do lugar. Então, às vezes, esse momento em que o corpo da gente pede para parar, ou pede para você descansar e que você não consegue mais fazer, é um momento que o seu corpo está dizendo: olhe para você, olha aí dentro, para um pouquinho, fique consigo mesmo. E aí você pode olhar de uma outra forma para as coisas. Então, a sensação que eu tenho é essa, né? Eu vou dar um pouquinho de voz, vou falar como se eu fosse cada um desses sentimentozinhos que eu percebi, né? Então, parece que eu estou atuando, ou sei lá,
você, alguém, se você se identificar, né, com alguma dessas falas, que bom. Então, peço que você respire fundo depois e deixa tudo isso fluir e ir embora, tá? Porque é exatamente na hora que a gente dá voz, na hora que a gente olha para esses problemas, para essas questões, que a gente consegue liberar essa energia e receber elas de uma outra forma, tá? Ah, mas eu não aguento mais. Essa gente burra, essa gente idiota, ninguém percebe que as coisas não estão indo bem, não tá certo, tem que ser feito desse jeito. Eu odeio gente burra, eu odeio gente lerda, nossa senhora, eu não tenho paciência, porque tá vendo que tá errado e tá fazendo desse jeito, o povo tem mais é que se danar mesmo. Eu vou fazer do meu jeito, vou fazer sozinha e que se dane o resto do povo, não aguento mais, que saco. Tem que largar todo mundo mesmo, que se exploda. Essa gente idiota, sabe, não sabe perceber que não tá dando certo, que tá errado, que tem um monte de coisa errada, que tem que mudar, tem que fazer diferente. Aí você mostra o jeito certo e a pessoa continua fazendo errado. Pelo amor de Deus, tem mais é que se danar mesmo, por isso que tá sofrendo, aí tem que sofrer mesmo. Ai, mas é que é tão difícil. Ai, meu Deus. Ai, eu não tenho força. Na verdade, acho que eu nem nasci pra isso. Não sei porque que eu fico tentando, insistindo em querer fazer essas coisas que eu não sei se eu consigo. Ai, vão achar que eu sou louca, vão achar que eu sou besta. Querer fazer umas coisas assim tão grandes, tão... Você acha que eu vou conseguir ajudar tanta gente? Você acha que eu vou conseguir mudar a cabeça de alguém? Mudar a cabeça ninguém muda, mas... é que eu sei o que seria melhor para as pessoas. Eu sei como elas poderiam fazer as coisas de outra forma. E não adianta, eu não consigo nada dá certo pra mim. Nada do que eu falo, nada do que eu faço, não adianta nada, só fica aí, patinando. Eu tenho mais que desistir mesmo. Vou me conformar que não dá pra fazer nada direito, não dá pra fazer nada certo. É só isso mesmo, a vida toda foi assim, né? A gente às vezes é medíocre e insignificante. Sei lá, não faz tanta diferença. Às vezes é isso. Agora que eu dei voz para esses sentimentos, essas vozezinhas que às vezes ficam atrapalhando a gente de chegar onde a gente quer, no nosso sonho, no nosso propósito de vida, eu vou pedir que, se você se identificou com um pouquinho dessas coisas, respire fundo e imagine que tem uma coisa preta, como se fosse uma roupa saindo aqui por cima, assim, da sua cabeça, indo lá para cima. E recebendo lá de cima agora toda essa energia que fica pesada, essa energia das dúvidas, das tristezas, da raiva, tudo isso vai voltar pra gente ressignificado. Porque energia é isso, energia muda, energia é um padrão vibratório e ela pode se transformar. Então eu vou pedir para você respirar fundo agora e imaginar uma coisa que está descendo lá de cima, branca, suave, e voltando a investir em você, que veste perfeitamente e se encaixa. Toda essa energia num outro padrão, numa outra forma, que é mais equilibrada, consciente de tudo aquilo que a gente precisa para chegar lá naquele objetivo lá da frente. Futuro brilhante. Existe sempre um mantra, uma palavra, uma frase código que a gente usa nos alinhamentos para que o seu cérebro, o seu corpo, as suas células gravem essa nova energia, para que isso permaneça aqui no seu corpo de uma forma a manter esse padrão vibratório novo. Então, se você está aí me vendo, acompanhando, por favor, repete comigo e estala o dedo aqui na altura do seu peito.
e diga: futuro brilhante. Futuro brilhante. Porque esse é o futuro que todos nós e que o nosso planeta precisa e vai alcançar. Cada um no seu ritmo, cada um da sua forma. Todos nós vamos brilhar. A sua luz e a minha luz juntas. Nós vamos ter todos um futuro brilhante. E que assim seja para 2020, para todos nós. Gratidão. Esse mantra a gente costuma pedir para a pessoa repetir todos os dias, quanto mais puder, o máximo que lembrar, pelo menos 21 dias seguidos. Então, quando você não estiver bem ou quando você lembrar que você tem aquele objetivo para 2020, que você quer fazer tal coisa, ou quando você estiver à toa, lembra do seu futuro brilhante. Estala o dedo. Esse estalar de dedo é um pulso eletromagnético que ajuda também. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo e um feliz 2020 para todos nós.